Olá! No Reflexões de hoje vamos falar sobre os novos projetos de portos no litoral do Espírito Santo e os impactos desses portos sobre o meio ambiente e principalmente sobre o turismo. E para falar sobre esse assunto nós temos aqui a presença do engenheiro Mário Petroc, que é consultor em turismo e é presidente da CN Tour no Espírito Santo, e do João Batista Teixeira, que é oceanógrafo, doutorando em Ecologia e Biodiversidade. E Conservação da Biodiversidade. Bem, obrigado pela presença de vocês. Isso é decorrente, esse assunto dos novos projetos de portos é decorrente já de demandas de grupos técnicos que estão debatendo a existência de 26 pedidos de licenças ambientais para novos portos no litoral do Espírito Santo e também do pacote da presidente Dilma Rousseff, que inclui nove novos portos aqui no nosso litoral. A gente sabe que é importante a atividade portuária, ela traz retorno econômico, ela é importante para o desenvolvimento do Estado, mas existe uma série de questões que estão relacionadas a isso, principalmente as questões ambientais e socioeconômicas. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nesse nosso programa, a começar com o Dr. Mário Petroc. Petroc, você que tem estudado bastante a questão do turismo aqui em nosso estado, eu gostaria primeiro que você situasse o nosso telespectador sobre o turismo no estado do Espírito Santo. Perfeito, eu agradeço a oportunidade. E, normalmente, o turismo não tem a relevância que deveria ter aos olhos da população, né? E, infelizmente, essa indiferença da população tem retirado o turismo da nossa agenda política, né? Não é visto como uma atividade relevante. Mas há aspectos importantíssimos no turismo. Existem pesquisas da Câmara de Comércio dos Estados Unidos que demonstram que a demanda de 100 turistas dia numa cidade geram 134,7 empregos. Na Europa, estudos da Áustria indicaram que 94,2% das empresas de turismo europeias possuem menos que 10 empregados. Qual é a leitura disso? É a capacidade do turismo de oferecer oportunidades de empreendimentos às comunidades que se dedicam ao turismo, né? Eu li recentemente que vão instalar um porto em Aracruz e eu dividi o valor dos investimentos previstos pelo número de empregos e mostrou a necessidade de investir 1,8 milhões de reais para cada posto de trabalho. Ora, isso no turismo cai assim dramaticamente. Então, o turismo deveria ser uma alternativa importante para a geração de empregos no Espírito Santo, para a criação de renda e de empregos. E o turismo, quando eu falo turismo, é um turismo sustentável, que respeita o meio ambiente e respeita as questões socioculturais. Então, o Espírito Santo, na primeira pesquisa nacional, tinha 4,1% do mercado brasileiro. Infelizmente, em 2011, essa participação caiu para 1,9%. Por que isso aconteceu, hein, Petroc? Olha, eu estou convencido, não é, que essa perda foi decorrente da perda de imagem de Guarapari e do Litoral Sul, que detinham cerca de 75% da nossa demanda, né? E por um absoluto problema de gestão, né, integrada,
sustentável, Guarapari perdeu imagem, né? E entrou num processo de decadência, né? Existe um autor canadense chamado Butler, eu trouxe até a pranchetinha que nós estávamos conversando antes, e ele tem uma curva que analisa a flutuação da demanda no tempo. Então, por exemplo, Guarapari, no começo, segundo Butler, ele traça um eixo de tempo e de demanda. Sim. No começo, Guarapari era desconhecido, ia pouquinha gente para lá. Mas, como o lugar é muito bonito, entra o marketing boca a boca. Um fala com o outro. Aí começa a aumentar o número de visitantes. E o marketing boca a boca potencializando isso, de forma que a demanda começou a crescer de forma exponencial. Esses visitantes atraem investimentos. Aí entrou um círculo virtuoso em Guarapari, de mais gente, mais investimento, mais gente. Só que, infelizmente, isso tudo aconteceu de uma maneira descontrolada. Descontrolada em termos de sustentabilidade seria ignorar que o turismo sustentável exige a administração de um conflito, é promover e preservar. Promover é o quê? É eu querer atrair mais gente para gerar renda, emprego, arrecadar impostos. E preservar é preservar a capacidade de carga, é preservar a qualidade de vida, preservar o meio ambiente, preservar as questões socioculturais do lugar. Isso foi rompido em Guarapari, né? Pois é, a demanda cresceu de tal maneira, de forma descontrolada, que em dado momento esse equilíbrio se rompeu. Quando esse equilíbrio se rompe, em português claro, é o seguinte: a cidade ficou ruim para quem visita. E o começa a poluição de praia, começa problemas. Não tem onde parar um carro, fila na padaria, fila no restaurante. Ocupação desordenada. Gente demais. Muitos prédios, né? Isso. Fazendo sombra na praia. Guarapari fez quase que um planejamento perfeito para destruir sua imagem. Um lugar tão maravilhoso aqui. A especulação imobiliária desenfreada, não é? Então, na hora que a cidade fica ruim, o marketing boca a boca continua funcionando. Em consequência, a demanda entrou em estagnação, parou de crescer. Ela entra no flat. Só que aqui dentro tem um fator agravante. Existe aqui uma substituição de turistas de renda alta por outros turistas de renda inferior. Sim. Aí o sistema econômico perde produtividade. Por quê? Você tem a mesma demanda com menor receita. Okay. Né? E turistas, às vezes, com menos esclarecimento, mais predadores. Né? Fica mais desagradável ainda a cidade. Aí a demanda começa a cair. Esse é o processo de decadência. E o processo de decadência do litoral sul, a meu ver, que fez cair a demanda no estado do Espírito Santo. Certo? Sim. Por quê? Porque o grande atrativo que nós temos é praia. No mundo inteiro é praia. A região que mais se desenvolve no turismo atualmente... A não ser as áreas de estação de esqui e tudo, né? Pois é. Mas mesmo assim, se você pegar os gráficos da Organização Mundial de Turismo, da demanda mundial, a demanda mundial, o pico da demanda é no meio do ano, que é o verão no hemisfério norte. Sim. Para você ter uma ideia, as faixas mais visitadas da Europa tem uma relação turista por habitante de 81 turistas para cada 100 habitantes. E o Brasil, 2,7. No Caribe, é cerca de 48 turistas para 100 habitantes. Nós estamos fora do mercado, por causa da distância que nos separa dos países ricos do hemisfério norte. Então, Guarapari entrou em decadência e levou o Espírito Santo junto, né? Apesar do crescimento do turismo na Grande Vitória, mas que é decorrente do turismo de negócio, que é inelástico ao marketing. Sim. Né?
A montanha capixaba vem crescendo, mas ela se alimenta basicamente da população da Grande Vitória e outros municípios do Espírito Santo. Então, quem trazia turista de fora era basicamente praia. E na hora que nós tivemos esses problemas em Guarapari, houve essa decadência. Isso é irreversível? Não, é reversível. Segundo esse autor, Butler, pode haver o rejuvenescimento do sistema, uma recuperação de demanda. Um exemplo clássico disso é em Acapulco, no México, que houve esse processo de decadência e houve uma convergência de esforços do poder público, da população e dos empresários para recuperar a imagem. Se acontecer essa quantidade de portos que estão previstos, né, para todo o nosso litoral, aí você vai transformar isso numa situação irremediável. Bem, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já.